Canal Bad Draw na área para a gente dar uma olhada aí em validação de campos. Sim, validação de campos, mas não dessa vez sobre campos vazios e sim sobre campos válidos de acordo com o formato que eles têm. Antes disso eu queria falar para vocês, assim, para a gente não perder o fio da meada, o que eu fiz aqui com a forma de validar os campos vazios, tá? O que antes era um procedimento aqui na página, eu transformei em uma função e eu vou mostrar para você como é que essa função funciona. Não sem antes pedir para que você já se inscreva aí no canal, se você não é inscrito, logicamente, que você clique aí em gostei e que você ative o sininho, sim, para que você receba as notificações aqui do canal Bad Draw, ok? Que vem fazendo muita coisa aí sobre o Xcode para te manter atualizado, para trazer você também junto nesse embalo aí da evolução da plataforma Wix na internet, ok, meu amigão? Vamos lá? Primeira coisa, ó, no meu bloco de código, tenho aqui o validação de campos vazios, né, comentado. Aqui eu faço a seguinte, ó, a criação de um array, né, um array de arrays com os campos de formulários, de todos os tipos. Se você viu aí o último vídeo, você viu que quando eu faço a seleção pelo tipo do componente, ele me retorna um array dizendo todos os componentes que são daquele tipo. Por exemplo, se eu faço essa seleção aqui de cifrão W text input, ele me retorna um array contendo os IDs aqui de todos esses meus inputs aqui. Isso aqui não é um input, isso aqui é um drop down, né? Então, mas o mesmo serve para upload buttons e drop downs. Então eu faço um array que começa aqui e termina aqui, contendo os arrays de todos os meus componentes, ok? Ok. Agora, eu também faço um array aqui, dizendo os campos dentre eles que não são obrigatórios, passando somente aqui o ID, tá aqui o upfoto, que não é obrigatório, e o TB complemento de cadastro de aluno, que também não é obrigatório. Então, esses dois compõem o array campos não obrigatórios. Depois eu faço a chamada na função verificar campos vazios, que é uma função que está lá dentro de útil, aqui dentro de public, útil aqui, verificar campos vazios, tá? Aí essa função recebe o seguinte, campos do formulário, que foi aquele array de arrays que a gente criou aqui. Ele recebe também, tá aqui, isso aqui é o sufixo que é comum a todos os campos. Se você ver aqui, eu tenho TB nome, cadastro de aluno, TB sobrenome, cadastro de aluno. Então cadastro de aluno é um sufixo comum. Por que isso existe? Porque se aqui eu tivesse, por exemplo, um input de pesquisa, né, então eu já criei a função pensando nisso, ele também pegaria esse input de pesquisa. E eu não quero que ele pegue nada que não faça parte do meu form. Então no form todos têm um sufixo comum. Isso aqui é o prefixo dos campos de alerta, né, esses campos de alerta aqui, que trabalham passando a mensagem ali do campo vazio. E aqui são os campos não obrigatórios. Então são 4 parâmetros, sendo 2 arrays e 2 strings aqui. Vamos lá dar uma olhada em onde que essa função está declarada. Ela deve ser a última dessa lista, logicamente. Não, porque eu tenho ali, aqui, verificar campos vazios. Esta função recebe o array de todos os campos de formulário que existem, selecionados por meio do tipo, né? Esta função não deve ser usada no back-end. Por que eu botei isso aqui? Porque ela acessa ali o alerta, os textos de alerta do back-end, a gente não consegue fazer isso. Tá? Então ela aqui eu uso praticamente a mesma lógica que eu usei no vídeo passado. Eu faço um loop pela primeira dimensão do array, né, que vai ser, por exemplo, a dimensão por exemplo, vamos dizer assim, eu passei a primeira dimensão, é a dimensão dos tipos. Eu tenho o tipo input, tipo imagem e o tipo drop down. Então eu entro na dimensão dos inputs, ali dentro eu tenho a minha lista de inputs, entendeu? Então aqui eu entro na primeira dimensão, que é do tipo. E aqui eu entro em cada um dos tipos, e em cada um dos tipos, ó, verificação do sufixo comum e se o campo é do tipo não obrigatório. Isso aqui é a condição. Ó. Se o campo .id, né, campo é isso aqui, né, baseado no for each, .id, index of, sufixo comum em todos os campos, né, quer dizer, se o id desse campo tem a palavra que é o sufixo comum, que eu passei aqui, que eu mostrei para você, que era cadastro de aluno, se no id dele está demarcado ali aquele sufixo, né, diferente de -1, significa que existe. E se o campo, né, não está indexado, né, se o id dele não está indexado
em campos não obrigatórios, que é a condição para que a gente trabalhe com ele. Aí a gente faz a verificação se ele está vazio ou não, senão ele seria irrelevante para isso. Verificação do campo vazio, a gente faz aqui, ó, criando aquele seletor virtual que eu falei no último vídeo, verificando se está vazio. E a incrementação do array com ID do campo vazio, tá? Se ele for encontrado como vazio, a gente bota ele dentro desse array aqui de campos encontrados, que a gente criou aqui em cima e deixou o array vazio. Então a gente já colocaria aqui no array. A gente mostra os alertas de erro, né, lá do campo, por isso a gente pegou aqui, ó, para fazer a seleção, ó, prefixo dos alertas de erro. Foi o que a gente pegou. Eu já mostrei para vocês no último vídeo como é que eu fiz com esses prefixos, né? Caso não esteja vazio, apagando aqui as mensagens de erro, e a gente retorna o array, né, de campos encontrados que a gente criou aqui. Então lá na frente a gente está recebendo esse array dentro de campos inválidos. Ele vai poder ter o tamanho de 0 ou de acordo com o que a gente encontrar, ok? Então, se campos inválidos.length for maior do que 0, a gente dá validado aqui, que é a nossa flag de marcação do formulário, se ele é válido ou não, a gente já marca como falso, ok? Então, transformei essa verificação de campos vazios em uma função. Então, praticamente agora, aqui aos 7 minutos de vídeo, é que a gente vai começar de fato a falar sobre o assunto desse vídeo, que é a validação dos tipos de campo. Beleza? Beleza, então vamos lá. Validação de data de nascimento. Como é que eu fiz a validação de data de nascimento? Primeiramente, eu tenho uma função, eu tenho um pacote NPM, né, chamado validator. Primeira coisa que eu fiz foi vir aqui em npm package, install new package. Eu peguei o validator aqui e cliquei em install. Então ele está na minha lista de installed, né, de instalados. Uma vez instalados, lá no validator, eu criei um script também chamado validator. Eu fiz a importação dele, ó, import validator from validator, ok? Então a gente importou aqui o validator, eu criei uma variável aqui chamada validator e através dela eu faço validações de campo. Então eu tenho aqui para validar a data o seguinte, ó, eu tenho uma função chamada converter em data, que recebe um termo, logicamente uma data, né? Aí eu digo que data é igual termo, tá vendo? Aí eu faço o seguinte, eu pego data igual, né, ponto split, quer dizer, eu tiro as barras ali e separo. Para isso, deixa eu explicar para você o seguinte, porque o formato que esse validator trabalha é o formato mês, dia, ano. Lá na frente a gente pega dia, mês, ano. Então eu faço o seguinte, eu crio um split, passo para dentro de data, né? Aí ele vai, baseado em cada barra dessa que a gente tem, a gente vai ter um array. Por exemplo, o array no índice 0 vai ser dia, no índice 1 vai ser o mês, no índice 2 vai ser o ano, né? Então eu pego o índice 1, índice 0, índice 2 e organizo aqui concatenando com barras. Eu crio um novo formato, que é o formato que vai poder ser passado aqui para o validator, né? E eu executo aqui validator toDate nesse novo formato. Esse toDate ele me diz o seguinte, ele converte, né, esse valor em um valor de data, aceito inclusive pelo meu banco de dados. E se essa data for inválida, por exemplo, dia 90 do mês 50, ele me retorna um valor null, né? Então eu tenho como saber se essa data é inválida. Então não basta que o cara tenha preenchido, ele tem que me passar uma data válida. Vamos estar vendo isso aqui agora? Já eu mostro para você a estrutura lá. Eu já coloquei também isso aqui para ser preenchido automaticamente, tá? Eu botei uns valores lá, depois eu mostro para vocês. A data aqui está 8/3 de 85, mas se eu botasse aqui 90/3 de 85 e mandasse matricular, olha lá, data inválida. Isso aqui a gente depois até dá uma olhada aqui. Isso aqui não está pegando, mas ele deveria dizer aqui atenção ao campo data. Mas enfim, dá para consertar isso aqui depois, está bem tranquilo. Então está validando aqui, data inválida. Então se eu botar aqui 08 de novo, que é um dia válido, ele tirou ali o data inválida. Claro que isso aqui ainda não está funcionando bem, isso aqui a gente vai ver depois quando estiver funcionando. Tá bom? Então aqui, validação de data de nascimento. O que acontece? Eu peguei aqui o converter em data, que foi a função que vocês viram lá no back-end,
E na promise dela, logicamente, retorna o valor daquele método convert to date, né? Aí eu digo o seguinte, se valor for igual a null, né, lembra? Aí a gente faz aquele trabalho de mostrar ali no TXT alerta TB data de nascimento aquele valor como inválido, ok? E a gente invalida o formulário também baseado nisso. Então esse bloco aqui, daqui até aqui, é a minha validação de data. Bem tranquilo, né? Então, dando uma olhada agora em validação de telefones, tá? O telefone aqui eu transformei em telefone celular, tá vendo? Então só o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, olha. Lá no validator eu tenho uma função chamada validar celular, que recebe um termo, né? Ele valida pegando o número do país, nosso aqui vai ser o mais 55, e trim para tirar aqui os espaços antes e depois, eu digo que é PTBR porque é um formato brasileiro. Esse strict mode aqui não chegou a funcionar, mas eu deixei aqui mesmo. E eu digo o seguinte, se validator.isMobilePhone, né, return true, se não return false. Então estou dizendo o seguinte, se é um telefone celular, né, retorne verdadeiro, se não retorne false. Então essa função aqui valida os nossos telefones celulares. Tá? Lá na frente isso se reflete da seguinte maneira, olha. Validação do telefone, verifica se o campo, aqui eu não troquei, verifica se o campo. Isso, primeiramente o que faz é o seguinte, eu verifico se esse campo não se encontra, né? Isso eu não falei para vocês aqui em data, mas isso também acontece. Eu verifico se ele não se encontra entre os campos que estão vazios. Lembra de campos inválidos aqui em cima, que é o que é retornado pela função que verifica os campos inválidos? Portanto, se telefone celular for encontrado entre os campos que estão vazios, a gente nem faz a validação dele nesse sentido, entendeu? A gente já se poupa e deixa aquela mensagem de preencha. Então eu faço o seguinte, ó, se campos inválido, né, tiver entre o seu índice telefone.id, porque eu peguei telefone aqui, tá? Não se esqueçam disso. Então eu passo telefone.id aqui embaixo, igual a -1, né? Se campos inválidos.indexOf telefone.id igual a -1, quer dizer, só se ele não tiver indexado aqui, porque esse -1 é um retorno quando a gente não encontra num array aquele determinado valor, a gente verifica, olha, validar celular, lembra? Nossa função lá de trás, a gente passa como termo telefone.value, ok? Então a gente recebe a promise lá, que isso aqui é um booleano, que está vindo de lá de trás, lembra do return true, return false, né? E a gente faz o seguinte, ó, caso não seja um celular, né? Porque eu estou passando a exclamação aqui, quer dizer, caso seja false, a gente coloca o campo na lista de campos inválidos, campos inválidos.push, isso eu não fiz em data, por isso que deu aquele erro lá em cima, tá? Isso tem que ser feito aqui, porque o campos inválidos, ele a princípio estava pegando só os campos vazios, né? Mas ele também tem que pegar os campos que estão com problema, né, de validação, data de nascimento, .id. Isso para que a gente use depois e dê uma mensagem para o usuário. Então, se ele for encontrado aqui como false, campos inválidos recebe esse índice aqui dizendo que telefone.id se encontra na lista, né, nosso array de campos inválidos. A gente mostra o erro e invalida o formulário. A gente bota ele aqui naquela lista porque aqui embaixo, deixa eu ver o telefone aqui, ó, isso aqui é um telefone, eu digo para o meu usuário colocar somente números, tá? Ó, inclusive eu coloquei máscara no campo, tem um vídeo aí sobre máscaras no canal, eu acho que não preciso falar isso aqui para vocês. No canal tem um vídeo falando sobre máscaras de campo, e eu fiz só com que esse campo não aceitasse caracteres que não fossem letras. Aqui eu boto que não fossem números, então eu boto letras aqui e ele vai e apaga automaticamente para mim, né? Mas eu vou colocar um celular não válido aqui, vamos clicar, ó, matricular, e ele vai dizer aqui, atenção ao campo celular, aí está aqui, número de telefone inválido. Então ele está pegando aquela mensagem baseado nisso aqui. Então se o meu telefone for válido, logicamente, ele vai apagar a mensagem ali para mim. Eu não sei se eu botei um telefone válido, 992 86 4555. Aí já é um válido. Pronto. Ele apagou aqui, tá? Mas aqui ele ainda não apagou. Logicamente, porque eu não criei lógica para isso. Isso aqui acho que a gente vale a pena ver depois. Tá vendo? Atenção ao campo celular. Então, uma vez que o
Isso aqui já está válido, some a mensagem aqui. E aí, como esse campo está naquela lista de campos inválidos, eu consigo pegar isso aqui. Tá? Depois a gente fala sobre isso num vídeo posterior. E por fim, né? Por fim não, por penúltimo aqui, a validação de e-mail. A mesma coisa, eu pego, verifico se o e-mail não está entre a lista já dos campos inválidos, quer dizer, se ele não foi encontrado vazio. A mesma lógica, verificando o número de celular. É porque eu copiei esse bloco, né? Verificando o endereço de e-mail. Perfeito. Aí eu faço o seguinte, ó, validar e-mail. Também lá no meu script validator aqui eu tenho um via CEP, não, isso aqui a gente até vai ver depois. Convert, validar aqui, validar e-mail. É bem pequenininha a função, eu tenho até que comentar isso aqui porque está meio confuso, né? Ó, eu recebo o e-mail e eu retorno validator.isMail. Esse método isMail, ele retorna true se for um e-mail e ele retorna false se não for. Então eu retorno o resultado do próprio validator.isMail. Também já falei sobre ele aqui no canal, ali explicando sobre o uso de pacotes NPM. Meu primeiro vídeo aí nesse sentido. Então aqui no cadastro de alunos, aqui validação de e-mail, eu faço o seguinte, eu chamo a validar e-mail, essa promise vai ter aquele booleano que está sendo retornado de lá, ó. E caso seja false, é a mesma coisa, a gente coloca ele nos campos inválidos, naquela lista daquele array, e faz a amostragem ali dos erros, tá vendo? Então, bem tranquilo, não é? Bem tranquilo mesmo. Então, aqui mostrando erro de alerta, tal, a gente invalida o formulário e pronto. A próxima que a gente tem a ver não é uma função que eu adquiri ali do Validator, do pacote Validator NPM, não. Isso aqui eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre validação de CPF, mas a função está lá dentro de Validator também, que é essa função aqui, validar CPF. Isso é uma função que eu encontrei na internet, tá? Eu acho que se aplica bem porque ela tem um padrão ali da Receita Federal e ela retorna falso se o CPF não for válido e retorna verdadeiro se o CPF for válido. Então a gente passa aqui o CPF para a função e ela faz todo o trabalho e retorna true ou false para a gente. Aí a gente lá na frente tem o mesmo trabalho. Ó. Verifico se se o CPF se encontra entre os campos inválidos, já, né? Por exemplo, se ele não está vazio. E eu chamo a validar CPF, aí na promise dela aqui, que é CPF, né? Olha aqui, eu passando o termo aqui, que é o valor do campo, né? Que é esse campo aqui. Esse campo aqui, de CPF, né? Eu verifico o seguinte, se for false, quer dizer, se o CPF não for válido, mesma coisa. Coloco o CPF entre... deixa eu trocar aqui, porque eu tô vendo que eu fiz uma bagaça. Coloco aqui entre os campos inválidos, mostro as mensagens de erro que eu tenho que mostrar, invalido o formulário, né? Ponto. Então, feita aqui validação, ó, de data de nascimento, de CPF, de celular, né, do telefone e de e-mail. O resto a gente não tem muito o que validar, tá? De repente eu valido, por exemplo, aqui como é nome de pai, nome de mãe, eu vou verificar, por exemplo, nome completo, eu vou verificar que tem que ter pelo menos um espaço nessa história toda e algumas palavras, aqui, por exemplo, 3 palavras seguidas de um espaço, seguida de mais palavras. Porque aí a gente sabe que a pessoa digitou pelo menos um Ana Barreto, Ana Lima, entendeu? E é isso aí, a gente pode estar vendo depois, mas não agora, tá? A parte de CEP eu também pretendo fazer aqui com vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou reestruturar esse meu formulário, eu vou levar a parte de CEP aqui para cima e a gente vai estar vendo aí como é que a gente faz para, por exemplo, o nosso usuário digitar só o CEP e os outros campos receberem preenchimento automático. Então, espero você aí no próximo vídeo para que a gente possa estar fazendo essa artimanha aqui, ok, meu amigão? Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curte aí o canal. Espero que você tenha entendido essa aula, né, sobre validação. Na dúvida, você dá pausa aí no vídeo, que com certeza você vai conseguir ver, né, e tirar todas as suas dúvidas. Espero que isso gere em você mais do que aprendizado repetitivo, mas que gere ideias e que você consiga fluir dentro desse conhecimento que eu tenho passado aqui, ok? Amigão, vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo.